Olá, empreendedores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no quarto episódio da segunda temporada do GPSE Cast e hoje com um convidado muito especial, que é o Clodoaldo Lima, que está com a gente aqui hoje. Clodoaldo, seja muito bem-vindo. Opa, eu que agradeço. É um prazerzaço estar com você aqui. Opa. Bem, já vou passar a palavra para você se apresentar. A gente vai ter um papo muito agradável. Hoje nós vamos falar muito sobre educação, empreendedorismo na área de educação, que é uma área que, como vocês sabem, né, eu sou apaixonado. Clodoaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí de participar, falar de educação, uma coisa que eu amo, uma coisa é minha vida, eu respiro isso 24 horas por dia. E esse dia até minha esposa falou assim, você dormiu em cima do livro. Eu falei, poxa, eu queria que o livro entrasse. Mas é isso que me move, transformar a vida de pessoas, fazer com que pessoas consigam evoluir, mude o comportamento, o mindset. E eu acredito que Deus, quando falou assim, vou colocar esse cara aqui, ele me escolheu, falou assim, você vai ajudar muitas pessoas, vou te dar uma ferramenta e hoje eu procuro usar o melhor possível essa ferramenta, que é a educação, né? Perfeito, a educação ela faz uma transformação, né? Eu sou suspeito de falar, também sou apaixonado pela educação, então vamos conhecer um pouco mais sobre o Clodoaldo, né? Clodoaldo, pai, filho, professor, empresário, esposo, né? Eu, na realidade, assim, a gente como educador, né, a gente tem que ser exemplo, né? A gente tá numa vitrine. Eu comecei a minha carreira na educação básica, trabalhando com um adolescente, Fundo 1, Fundo 2, com criança a partir dos 12 anos. Fui para dar aula na universidade, hoje estou no mundo do EAD aí, que eu vou falar aqui, mas quando você se torna essa pessoa que tem essa vitrine, você tem que ser exemplo de esposo, exemplo de pai, exemplo de líder. A gente tem mais de 60 colaboradores da nossa rede, então as pessoas têm que falar assim, poxa, um dia eu quero ser igual a esse cara. Tem que ser referência. Tem que ser referência, você tem que ser referência. Então esse é o Clodoaldo, né? Eu sou o filho mais velho de 7, né? Eu fui ali responsável para puxar a turma. E primogênito. Mas, rapaz, eu sofri. Eu venho de uma família muito humilde, meus pais eram muito pobres. E então você assim, é de onde? Eu nasci no Paraná. Eu nasci no Paraná. Depois morei algum tempo. Qual cidade? Nasci na cidade chamada Campo Mourão, no Paraná. Campo Mourão. É uma cidade até conhecida. Já estive em Campo Mourão. No norte do Paraná, indo para Foz do Iguaçu. Né? Esse dia eu estava conversando com um amigo e falei, pô, você nasceu no caminho do tráfico, né? Eu falei, não, senhor, entendeu? Nasci na cidade próxima, entendeu? Uma cidade muito boa. E aí depois... Na verdade, assim, é uma questão de fazer uma releitura, né? Você nasceu no caminho da prosperidade. Caminho da prosperidade, que é uma cidade rica, um lugar rico, né? O oeste do Paraná é muito forte. Opa, é muito, né? Você tem Campo Mourão, você tem Maringá, depois tem Londrina, são cidades... Cascavel tá ali perto também. Cascavel, depois um pouquinho mais pra frente você já tá em Foz. Tem Cafelândia. Cafelândia, Toledo, né? Toledo são cidades boas. Aquele né? eixo ali, né? Você tem Apucarana. Entendeu? Tem só cidades boas. Londrina, né? Sarandi, né? Salvo engano, aquela região, ela tá entre as 15... produz 15% do agro do Brasil. Né? Tanto da parte de soja como a parte de aves também. Então é uma cidade muito próxima. E eu saí dali muito criança, fui morar no Mato Grosso do Sul. Meus pais muito pobres, muito humildes. E eu comecei a minha carreira, minha vida como empreendedor, vendendo picolé, vendendo verdura na rua. Pô, nós temos algo em comum, então. Inclusive lá no meu primeiro episódio do podcast da GPSE Cast, eu contei um pouco da minha história. E eu comecei vendendo sorvete também com 11 anos de idade na beirada dos campos, lá na cidade de Osasco. Exatamente. 11 anos de idade, eu empurrava um carrinho de picolé na rua para ajudar a minha família a sustentar. Não tinha ideia que aquilo ali ia fazer com que eu tivesse uma cabeça de empreendedor. Era uma questão de necessidade, de ajudar. Eu tinha mais 5 irmãos pequenininhos, mais velho, né? E olha uma coisa que você comentou, né? Pegando o gancho disso aí, né? Na nossa época, né? A gente deve ter uma idade próxima, parecida, né? A forma com que as pessoas tinham para mudar de vida era gerando novas fontes de renda. Exatamente. E a gente hoje tem uma visão distorcida, né? Hoje as pessoas querem que alguém faça alguma coisa por elas. Sim, né? Entendeu? Você não tá me ajudando, né? Você não vai me ajudar?
Hoje é assim, antigamente ninguém tinha esse negócio de ajudar, né? Eu estava conversando dando uma palestra esse dia com adolescentes, e eu falei assim, olha, eu não me lembro, quando eu era criança, com toda aquela situação difícil, eu ganhar alguma coisa do governo. Eu não tinha esse negócio de cesta, não existia isso. Você tinha que trabalhar para comprar. Né? Você tinha que trabalhar para comprar. Você quer comprar o seu lápis? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Guarda Mirim, a partir da venda de sorvete, eu comprei uma caneta que na época era caríssima, né? Caríssima para aquele momento que eu vivia, né? Que era a Peppermate, né? Uma caneta escrita fina, era uma caneta que assim, e eu lembro que eu trabalhei e vendi um monte de picolé, porque quando eu entrei na Guarda Mirim lá em Osasco, na Juco, eu quis... Tinha era aquelas roupas farda, né? E nas fardas tem um buraquinho que verdade, você coloca a caneta aqui do lado. Pode ter caneta na camisa. Eu coloquei aqui a caneta na camisa. Eu tenho até uma foto aí que tipo retrata bem o que é você conquistar, né? Para mim, a conquista daquela caneta representou muito, porque eu comprei uma caneta com o fruto do meu trabalho. Olha só qual o valor, né? Se dava o valor pela caneta. E você sabe que eu tinha acho que uns 12, 13 anos, eu fui trabalhar numa farmácia. E aí, quando eu fui trabalhar nessa farmácia, voltando um pouquinho, eu tava vendo picolé na rua um dia, e olha só como é que começa a minha história com a educação. Eu tava vendo picolé na rua e encontro uma professora. Passei na frente da casa dela, ela me chamou lá, ela falou, menino, você é muito, né, como é que você empurra esse carrinho de picolé? Tão franzinho, né? Coitado de mim. E aí, no dia seguinte, eu cheguei na sala de aula e ela falou assim, você quer mudar de vida? Eu falei, claro que eu quero, né? Não quero vender picolé pra sempre. Ela foi lá e me deu um monte de livro. Aí eu falei assim, mas isso aqui vai mudar? Isso aqui vai mudar a sua história de vida, menina. Você tem que ler, você tem que estudar, senão você vai continuar nessa vida. E pouco tempo depois eu recebi uma proposta para trabalhar na farmácia. Para limpar farmácia. Naquela época os farmacêuticos eram tratados como doutor, então você não chegava lá e ia trabalhar no balcão, jamais. E eu recebi a proposta para trabalhar na farmácia e eu aceitei. Só que aí, olha só como é que é as coisas. Você falou da caneta, meu sonho era ter um sapato igual ao dos farmacêuticos. Eu não tinha um sapato aqui lá, eu andava de Bamba. Que chute. Bamba, que chute. Eu sou dessa época aí. Quem não conhece esse assunto aí, pesquisa no Google. Bamba, que chute. Você vê. E aí eu falava, um dia eu vou ter um sapato igual desses caras, né? E aí eu lembro que o dono da farmácia, inclusive era meu tio, mas assim, me tratava como funcionário, e falou assim, cara, você tem que ler bula de remédio. Se você ler bula de remédio, você vai começar a entender tudo isso aqui. Fala, poxa, mas como é que eu vou aprender tanto remédio? Como é que vocês sabem? Tantos detalhes, né? Como é que você sabe o princípio ativo, laboratório, dosagem? Como é que vocês... Não, você tem que ler bula. E eu comecei lendo bula de remédio, eu comecei a entender para que servia, para que era, e aprender a falar palavras difíceis, né? Um princípio ativo do medicamento, laboratório. E foi ali que eu comecei a entender que aquele ali era meu caminho. Estudar, aprender com os mais velhos, obedecer ordens, ser disciplinado, que eu ia chegar em algum lugar. Eu lembro que esse meu tio, ele falava o seguinte, eu não preciso contratar pessoas inteligentes, eu preciso contratar pessoas disciplinadas. Olha só, isso ele falou há 30 anos atrás. E a gente vê, né? Quanto que isso é verdade nos dias de hoje, né? Porque a disciplina e a constância, né? A gente estava conversando aqui antes do podcast nos bastidores, né? Nosso making off, a importância realmente de você ter a jornada, né? Eu tô até repetitivo nesse termo, porque você tem que ter a constância e você tem que ter disciplina. As pessoas não querem passar o processo. As etapas. Né? As etapas. Quando você contrata um colaborador, você fala assim, olha, você vai crescer. Eu trabalho com faculdade, tem, né, a universidade, eu falo assim, aonde você quer chegar, amigo? Não, eu quero ganhar um salário aí de R$1.500. Aí eu falo, mas só isto? A grande maioria, quando você entrevista, eles falam que quer ganhar R$1.500. Então eu falo assim, cara, dá pra ganhar mais. E não é o salário, é o processo que você vai crescer, que você vai evoluir. E infelizmente, trabalha o colaborador com a gente, 2, 3 anos, ele não consegue terminar a faculdade dele, que é gratuita. Um dia... Ou seja, ele recebe, né, olha só, eu tinha um sonho de ter um sapato igual do farmacêutico. E caneta. E uma caneta, que é a sua história. Olha a preocupação nossa naquela época, né? Hoje você oferece salário, né? Você oferece garantia de estudo, de educação, e as pessoas falam, tá, mas aonde eu vou chegar com isso?
esse tipo de situação acaba nos preocupando como cidadão, como pessoa e como líder. Porque assim, qual que é a nossa função? Minha, sua? É fazer com que as pessoas vivam num mundo melhor, que elas tenham as condições de vida melhor, que elas evoluam. Esse é o nosso papel. Como ser humano, como cristão, né? A gente veio aqui para ajudar alguém. Sim. A gente veio aqui para puxar. Da mesma maneira que alguém puxou na minha mão, que eu encontrei, a Bíblia fala o seguinte, que Deus manda pessoas em forma de anjo. Ele não desce anjo. Não vai vir um arcanjo com as asas, né? Não, esquece, né? Ninguém, não é assim que funciona. Não é assim que se materializa Deus. Não é assim. Duas coisas que eu faço assim, gente, não vai acontecer na sua vida. Você não vai ganhar na loteria, você não vai ganhar na Mega Sena, tá? Você não vai ganhar na Mega Sena e nem Deus vai mandar aqui um anjo para você mudar de vida. Esquece. Você vai ter que fazer as suas ações, seu trabalho. Só que isso leva ao processo. Leva 10 anos, 15 anos. Para chegar onde eu cheguei, levou mais de 20 anos. E o que você está falando é bem interessante, né, Clodoaldo? Porque hoje a gente está vivendo uma época de muita distração, né? Então as pessoas elas não conseguem se engajar num projeto da própria vida delas, né? Você estava comentando, né? Eu durante mais de 10 anos dei aula em faculdades e hoje as pessoas falam assim, eu não vou ficar 4 anos, eu não vou me dedicar, porque assim, e as pessoas ficam com conhecimento às vezes raso, que elas não conseguem ter profundidade e elas não conseguem, por exemplo, concluir nada, né? Não. Então você tem um monte de gente que é como se fosse um antigo guarda-volume que tinha nos supermercados, né? Isso. As pessoas iam a pé e levavam suas sacolinhas lá para não entrar no mercado. Entendeu? Hoje as pessoas elas fazem o quê? Elas abrem um monte de guardas-volume, vão guardando as coisas. Sim. E não conseguem concluir nada, né? Dificilmente você consegue. Hoje eu admiro pessoas inteligentes, pessoas que buscam conhecimento, é incansável ler, e isso é fundamental. Só que as pessoas não estão dispostas. O que é mais fácil? Eu comprar um livro de 150 páginas ou eu ficar aqui no arrasta para cima? Onde que eu vou aprender mais? Nos 30 segundos? Ou numa leitura de um material que foi estudado, que foi pesquisado? Que usou o conhecimento científico que foi dado por Deus também. Exato, exatamente. Então as pessoas não querem isso. E olha só que situação, né? Hoje eu trabalho com IAD. A gente é gestora da Unicesumar, fazemos gestão de mais de 10 polos da Unicesumar. Hoje temos mais de 7 mil alunos operando dentro da plataforma dentro da nossa rede. Temos mais de 60 colaboradores trabalhando com a gente. Então aquele menino que um dia sonhou de ser alguém empurrando o carrinho de picolé, hoje leva a educação para mais de 7 mil hoje pessoas. Você empurra pessoas eu traciono pessoas. Para automaticamente eles mudarem de vida. Exatamente. Esse é o nosso papel. Porém, qual que é o nosso grande desafio? Não é fazer matrícula do aluno, não é o matricular o Reginaldo. Não, é fazer esse cara terminar. Ele ter constância. Eu falo assim, meu amigo, falta pouco. Quantas pessoas que chegam nossos polos e falam assim, eu quero cancelar. Pô, mas falta 6 meses. É o que você acabou de falar, o guarda-volume. Não, porque eu acho que eu vou fazer outro negócio. Meu amigo, conclui isso aqui. Faz isso aqui. Isso vai ser importante para você. Não conclui desista. A graduação, né? Conclua a sua graduação. Ter diploma de curso superior não é mais sinônimo de que você vai ter sucesso. É fato. Isso é fato. Isso é fato. Não é a faculdade que vai te fazer que você vai evoluir. Mas ela vai te nortear. Ela vai te dar um caminho. Então, hoje a gente tenta mostrar para as pessoas que é importante ela fazer uma coisa de cada vez. Conclua isso, depois vai para a próxima. Não se iluda com as pessoas que falam assim, olha, é besteira fazer faculdade, ficar 4 anos no curso superior, eu vendo um curso aqui que vai... Não, isso não existe. Não existe milagre, você sabe disso. Tem todo um trabalho, né? Tem. E uma das coisas que você está comentando, né, a falta, e aí a gente vai entrar nesse assunto do EAD, né? A falta realmente, às vezes, de uma rede que apoia os projetos e os planos da pessoa, né? Sim. Acho que o ambiente que a pessoa está vivendo ali também, sim, desestimulado, né? Por exemplo, eu sou, dentro da minha família, a única pessoa com curso superior, né? É 2. Então, automaticamente você já tem um desestímulo, né? Porque aí, ainda mais no nosso caso, que viemos de início de história com pouco recurso, né? Com pouca disponibilidade, a questão você vai estudar ou você vai trabalhar, né? Antigamente era essa você tinha que decidir uma coisa ou outra, né? Se você ficar pensando em estudar demais, talvez... Não vai te levar... Você vai
E aí, às vezes, você tem que trabalhar em turno, né? Exato. Por conta das oportunidades que tem. E hoje não, hoje você tem a internet, né? E quero aproveitar esse gancho que você falou para entender como é que surgiu o EAD aí na sua vida, como é que apareceu essa oportunidade de empreender nessa área, que é uma área, né? E acho que a gente pode falar abertamente aqui, muitos criticam, não, mas a educação online não serve, não há nada como a presencial, e que não sei o que e tal. Professor na sala de aula. Não, esse negócio não funciona, então como é que isso te atraiu a atenção? E a gente vê que é um formato que tem crescido, né? Outro dia eu até estava conversando com um empresário falando assim, olha, o EAD às vezes é a única oportunidade que algumas pessoas têm de fazer um curso superior. E eu citei o exemplo de um caminhoneiro. Assim, nos postos de parada, para tomar banho, para jantar ou para almoçar, ele pode pegar o celular dele e estudar. Nem precisa de um computador. Não precisa estudar. Coloca um fone de ouvido. Né? Ele não precisa nem parar. Ele pode ouvir as aulas na estrada, dirigindo. É que aí, por exemplo, quando tem a parte de conteúdo, aí é bom. Vai ler o material, né? Se concentra, mas dá pra... Ele pode ver os audiocasts da aula, né? Sim, você viu que a educação, ela tá democrática, ela tá para todos. Hoje não tem como a pessoa falar assim, eu não tenho oportunidade de fazer uma faculdade. Não existe mais isso. Você tem um celular, não. Né? E você tem vontade, você vai até numa padaria, né? Você não precisa nem ter internet, né? Não precisa, você vai na padaria ali, come um pão de queijo. Não, e se não quiser, nem come um pão de queijo. A Unicesumar fornece internet gratuita dos aplicativos. Olha só. Então, assim, quando ele faz a matrícula, ele baixa o aplicativo, ele tem a aula lá para ele, sem o uso da internet. Ou seja, é offline o conteúdo. Exatamente. Né? Conteúdo offline. Né? Mas você perguntou aí de como é que eu entrei no EAD. Eu estava dando aula em 2008, 2007 e aí aquela disciplina minha ela foi descontinuada. Falou assim, essa disciplina... Você era professor já? Já era professor, já estava na... Presencial? Presencial, dava aula no presencial. Você dá aula de quê? História, filosofia e sociologia. E qual que foi a sua formação? História. História. Né? Sou formado em ADM então, também. Você é um historiador. Sou um historiador, com muito orgulho. Foi essa disciplina que... Sempre gostei de ler muito, né? E as pessoas falam assim, poxa, mas por que história? Porque história, ela é olhando o passado que vai te nortear o futuro. O presente é um para-brisa de um carro. Mas a história, o passado é o retrovisor. Você não consegue dirigir sem olhar o passado. Né? Ele te ensina, te mostra muitos caminhos. E aí eu estava dando aula ali naquela disciplina e o meu coordenador falou assim, essa disciplina vai ser descontinuada, não vai ter mais, ela vai para a plataforma IAD aqui da faculdade. E aí ele falou assim, e eu te aconselharia você começar a conhecer esse mercado, viu? Porque não é só a sua disciplina que vai acabar. Olha só, isso nós estamos falando de uma disciplina. Hoje nem existe mais faculdade de história quase presencial, a não ser as públicas. Não existe mais. E aí, em 2010, eu fui para outra disciplina, também acabou aquela disciplina. Eu falei assim, gente, peraí, tá acontecendo um movimento diferente. Tá mudando o mercado. Tá mudando o mercado. Pegando um insight aqui, né? Eu costumo, durante o podcast, ir falando para os nossos... telespectadores aqui, ver a questão dos insights, né? Então, atente-se ao mercado. Atente-se à mudança de paradigmas, né? Mudança de modelo. Isso foi lá em 2010, né? 2009, 2010. 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. E começou esse movimento. A educação à distância, ela vinha já num processo evolutivo, já existia questão de livros, né? Você comprava um curso, chegava livro, chegava DVD, chegava fita cassete. Então vinha daquele processo, mas com a internet as coisas começaram a mudar. E aí é aquilo que você falou, né? Fique atento ao movimento. Uma cunhada minha tinha um polo de educação à distância, eu liguei para ela, falei assim, ei, como é que tá isso aí? Ela falou assim, Clodovio, a Unicesumar começou com 5 cursos, já tá com 20. Eu falei, eita, você tá brincando, ela tem 20 cursos hoje. Eu falei, manda esse material, deixa eu dar uma olhada. E ela mandou. Quero entender um pouco mais. Quero ver isso aí, deixa eu ver. E aí eu recebi, ela mandou para mim, era tudo que veio no DVD, você fazia matrícula, você recebia o livro e o DVD para você assistir a aula. E aí, uma vez cada 15 dias, era por satélite a transmissão. E aí eu fui conhecer o modelo de negócio dele. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou tomar posse disso. E olha que bacana, né? Você é o segundo professor, né,
que era professor, que veio aqui, né? O Moisés também, grande amigo. Um abraço, Moisés. E ele era professor de inglês e você professor de história. E os dois, olha só o que é visão, gente. O que é a cabeça do empreendedor. Vocês tinham a possibilidade de estar no contingente daquelas pessoas que iam ficar reclamando o seguinte: agora que esse negócio de internet acabou com o meu emprego. Exato. O cara do Uber, né? Do táxi com o Uber, né? Então, assim, você vai ficar reclamando da evolução ou você vai aproveitar a onda? Meu amigo. Então, quer dizer, você foi lá e falou assim, tá, eu não vou mais ser professor de história no modelo presencial tradicional, mas eu posso aproveitar, igual você comentou lá, né? Eu posso aproveitar essa oportunidade, continuar fazendo o que eu gosto, continuar impactando pessoas, mas num novo formato, novo insight. Mude o formato, mas não deixe de pensar e de visualizar o futuro. Exatamente. E você vê que todo dia tem algo novo, tem algo diferente. Ao invés de você fazer contraponto àquela situação, fala, peraí, isso aqui é uma oportunidade que eu posso mudar a minha história, o meu caminho. E a gente entendeu isso e a gente iniciou, só para você ter uma ideia, em 2014, eu iniciei um polo lá no Paraná com 100 alunos. Olha que maravilha. Com 100 alunos. Eu já era uma executiva de uma empresa, eu trabalhava no RH, numa grande rede de farmácia, mexendo com pessoas, né, que eu sou apaixonado. Eu deixei a minha carreira de executivo nessa rede e fui para empreender na Unicesumar, num polo de 100 alunos no interior do Paraná. E ela falou, naquela época não existia esse monte de polos, não podia abrir, tinha uma questão de regulamentação com o MEC. A Unicesumar só tinha 50 polos. Hoje tem 1.400, só para você ter uma ideia. 1.400 polos. Só para você ter uma ideia. A Unicesumar tinha 25 mil alunos, hoje tem 500 mil de alunos. Só para você ver o tamanho da instituição. E era muito legal que eu sentava à mesa junto com o dono da instituição, a gente desenhava estratégias juntos. Era uma coisa, né? Bem próximo. Nossa, né? Hoje ele é diretor, CEO aí da Uniaselv, que a Unicesumar acabou fundindo as duas marcas, né? Hoje ele é o CEO da Uniaselv e da Unicesumar, que tem 1 milhão de alunos, as duas redes juntam. Ou seja, 1 milhão de pessoas impactadas no modelo digital. 1 milhão de pessoas impactadas no modelo digital. E aí, quer dizer, a partir de uma dor, né? Se a gente for ver, né? Você, como diz, você acabou perdendo o seu trabalho, né, por conta da mudança. E entendeu que assim, eu tenho que fazer parte desse mercado. Eu vou para esse mercado porque esse mercado, porque quando a gente estava lá, dentro da universidade, a gente via que a gente era muito pequeno, perto de tantas pessoas que queriam ter acesso à educação superior. Tinha um mercado, tipo assim, atendia menos de 5% da população brasileira. Só para você ter uma ideia, em 2010, apenas 10% da população brasileira tinha acesso à educação superior. Número muito baixo. Entendeu? Nos anos 2000, apenas menos de 10% da população brasileira tinha acesso à educação superior. E trazendo já para esse gancho, hoje, no Brasil, tem estados brasileiros que 82% da população que estuda ensino superior está no IAD. São impactada pelo IAD. De cada 3 brasileiros que estão na universidade, 2 estão fazendo IAD. Olha lá, bota esse número, hein? De cada 3 brasileiros que estão fazendo um curso superior, 2 estão no IAD. Tem estados, a grande maioria, talvez acho que só tem 3 estados no Brasil que tem menos de 60% da população que estão fazendo IAD que não é IAD. A grande maioria estão acima de 60% da população do estado que faz a universidade, alunos que estão cursando superior, do IAD. Olha o tamanho do impacto, olha o tamanho da mudança de comportamento, a mudança de mindset no ensino superior do Brasil. Quem ganha com isso? Todo mundo. Ganha o Brasil, que ganha mais pessoas profissional, ganha a pessoa que muda o status quo, ela consegue evoluir. Quem não quer ter um curso de superior hoje? A Unicesumar, depois da pandemia, nós lançamos alguns cursos que até então era tabu. Farmácia, biomedicina, enfermagem, nutrição. Eram cursos extremamente fechados. Só pessoas que tinham condições que acima de R$2.000 custava um curso desse. Hoje, só para você ter uma ideia, esse curso a gente oferece no modelo híbrido, com presencialidade, com qualidade, e um aluno, aquele menino que trabalha na farmácia, que é um atendente, ele consegue fazer um curso superior.
Então isso é uma transformação que ela é muito mais do que educativa, mas ela é social, né? Porque você começa a inserir pessoas, porque a gente tem, né? E eu que morava em Osasco, fiz minha faculdade em Osasco, inclusive, você tinha aquela questão do transporte. Então às vezes a pessoa ela tem dificuldade no recurso. Eu lembro quando lá no ano 2000 eu fui fazer um curso técnico, porque eu não tinha condição, né, financeira naquele momento para fazer uma faculdade. Aí você tem que ficar pensando no transporte. Aí na hora alimentação. Aí o que acontece? Você vai do trabalho direto para a escola, aí você não janta, né? Por exemplo, em São Paulo, eu pegava 5 condução para chegar na faculdade e ainda chegava na segunda aula, né? O professor já até normalmente era a primeira e segunda aula. Eu já tinha até como diz, um combinado com o professor: eu vou chegar sempre na segunda aula. Na época, eu, inclusive, trabalhava em São Bernardo, morava em Osasco, uma diferença de quase 50 quilômetros, 5 condução. Chegava na hora do intervalo, aí você tem que gastar na cantina. E aí, quando você vai fazer a conta, a mensalidade é o menor dos problemas. Exato. E detalhe, colocando tudo isso, qual que é a quantidade de conteúdo que você consegue absorver? Chegava cansado, né? Não, sono, cara, né? eu não fui diferente. Eu fiz a mesma vida. Eu morava em Brasília. Eu tinha que pegar, às vezes, 2 anos para chegar na faculdade. Às vezes não tinha tempo nem de ir na cantina pegar quantas e quantas vezes eu chegava com salgado dentro da sala de aula. E o meu curso era um curso que exigia muita leitura, eu não conseguia ler todos os textos. São leituras gigantescas. Era só ler. Chegava lá e falava: você tem que ler 30 textos para semana que vem. Amigo, eu virava madrugada fazendo isso para conseguir um objetivo. Eu falava assim: um dia eu vou conseguir ser professor. Porque aquela professora que um dia me ensinou, falou que aquele monte de livro ia mudar a minha vida, eu vou ter que também mudar a vida de pessoas. Só que eu preciso passar por isso. É o processo. O que a gente está acabando de falar. É o processo. E morremos. Ficamos doentes? Não. Eu acho que isso nos tornou mais forte para entender. E por isso que talvez a nossa geração ela sofra com esse modelo do assistencialismo que está sendo criado. Sim. Porque aí você não vai conseguir ter uma nação forte com pessoas que ficam sempre esperando que alguém dê alguma coisa para elas. Sim. Por isso que a gente tem aqui nosso GPS Cast para falar de empreendedor e de histórias reais, não é conto da carunchinha, né? São histórias que realmente, sim, de pessoas que passaram e o que pode ajudar você, que é um jovem empreendedor, alguém que está decidindo empreender agora, entender que é o seguinte: você vai ter que passar pelas etapas. A gente teve aqui Movimento Empreendedor e teve um empreendedor que falou assim: foram 3 anos trabalhando incessantemente, sem férias, sem horário, sem ganhar nada, às vezes colocando dinheiro do bolso. Se você quer alguma coisa, né? Eu falo que às vezes, na maior parte das vezes no empreendedorismo, você precisa fazer muita coisa que você não quer para que depois você tenha a oportunidade de fazer o que você quer. Exatamente. Né? Então você faz um monte de ações que não estão dentro do que você quer, para que depois você tenha liberdade para fazer o que fica melhor para você. Exatamente isso. Reginaldo, tem uma frase do Tony Robbins que eu tomo posse, né? Não são suas condições, mas são suas decisões que vão te levar para onde você quer chegar. Olha só, vamos pegar mais esse insight. Tom Robbins é muito bom, né? Não, ele é um gênio. Não são as suas condições, mas as suas decisões. Inclusive, parafraseando no episódio que o Moisés veio aqui também, ele comentou o seguinte: você não precisa de dinheiro, você precisa pôr uma boa ideia em prática. Exatamente. E outra coisa, qual mesa que você está sentando? Exato. Entendeu? Porque vocês têm que saber em qual mesa que você senta. O seu comportamento te coloca em boas mesas, mas as suas ações te tiram de lá. Você pode até ter o acesso, né? Mas se você não se comportar adequadamente, você não vai sentar naquela mesa. Você não vai. É aquilo que você acabou de falar, né? Aves voam com as mesmas plumagens. Aves de mesma plumagem voam juntas. Voam junto. Então, assim, você tem que ter sinergia, você tem que saber seus objetivos tem que ser claro. Aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer. É dando que você recebe. Essa frase é da minha mãe, falava: você é dando que você recebe. Não, hoje você tem que gerar valor. Você entendeu? Você tem que fazer algo para alguém. Você tem que pegar e falar assim: cara, o que eu posso fazer algo de positivo para você, para que depois eu recebo. Hoje gerar impacto positivo. Gerar impacto positivo. Hoje as pessoas vão te dar um orçamento, primeira coisa, ela te fala o valor. É tanto. Peraí, o que eu vou fazer para você? Como é que eu posso te ajudar, né? Eu costumo falar, né? Inclusive, eu que tenho... a gente tem aqui a nossa
nosso clube, né, de negócios, eu sempre tenho falado para as pessoas, você veio no nosso encontro, não é para você vender, é para você entender como é que você pode ajudar outras pessoas. Exatamente. E quando você entende essa dinâmica, você vai começando a gerar conexões para a vida, né? Eu falo para meus alunos é o seguinte: você vai fazer a matrícula, mas eu quero que você se forme, porque o teu sucesso será o meu sucesso. Eu não quero o seu dinheiro, sua mensalidade no final do mês por 6 meses, 7 meses, 8 meses. Esse dia eu conversando com um menino que ele faz engenharia com a gente, né? Fala menino, mas ele já é quase um senhor. Ele fez praticamente todo o curso, tá terminando agora no final do ano. Sabe troca de quê? Serviço pra mim. Ele pinta meu polo, ele faz meu jardim, ele conserta meu carro. Isso é fantástico. Você entendeu? Então, assim, olha só. E esse dia ele falou assim: Clodoaldo, e olha como que é gostoso você ouvir isso, Clodoaldo. O dia que eu terminar minha faculdade, o dia que eu pegar meu CREA, eu vou fazer a planta da sua casa e não vou te cobrar 1 centavo. Porque o que você fez por mim, entendeu? Eu tenho que acender uma vela todo dia pra você. Mas a questão não é o que você acender a vela. A questão é que eu fiz alguma coisa de positivo. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, Luciano. Eu fiz por você e você vai ter que fazer por alguém. Não precisa fazer a planta pra minha casa. Olha só, mais um insight, né? O bem que você faz para alguém, né, que aquela pessoa consiga replicar. Porque o trabalho realmente do líder, do mentor, né, do empreendedor é aquela pessoa que cria outros líderes e que cria pessoas que têm a mesma linhagem, né? Você vai fazendo a pessoa replicar aquele modelo. A corrente do bem, ela tem que continuar. Você tem que continuar. Você tem que falar assim, olha, às vezes eu vou dar uma meia bolsa para alguém, aí eu falo assim, o que você vai fazer depois que você terminar seu curso? Porque eu gostaria muito que você retribuísse isso para alguém. Não pense só em querer ganhar, pegar o melhor emprego. Não. Pense em fazer alguma coisa positiva para alguém. Para que essa dinastia do bem, ela continue. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde todo mundo só quer extrair, quer ser amigo de quem é conhecido. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com isso. A gente tem que olhar a outra pessoa aí. Atrás dessa pessoa existe um Reginaldo, um ser humano, um pai, um esposo. Tá, mas o que esse cara pode contribuir para minha vida? O que eu posso contribuir para a vida dele? É essa mão dupla, essa via que tem que ser positivada. E nós temos que levar isso para as pessoas, para os jovens que vêm aí, Reginaldo, para a gente construir um país melhor. Entendeu? Não é o toma lá da cá, não é ser o bonzinho, ser justo. Porque assim, eu sou justo. Eu falo o seguinte lá na minha empresa. Essa empresa, ela funciona como um banco. Se você depositar, você vai ter crédito, você pode sacar. Mas você não pode sacar se você não tiver crédito. Vai entrar no especial e aí vai ter problema com os órgãos de proteção ao crédito. Hein? Isso não é bom, né? E você sabe quem que é o órgão de proteção de crédito? A vida. A vida te cobra. A vida cobra, coloca você numa situação e vai penhorar suas emoções. Exatamente, sua inteligência. Vai penhorar suas emoções. Sim. E você vai ficar sendo uma pessoa travada sem a possibilidade de avançar. Olha, mais um insight, né? Se você quer avançar na sua carreira, empreendedor, faça com que os seus colaboradores depositem créditos na sua empresa e você faça o mesmo com eles. Inclusive tem alguns empreendedores que têm medo, né? Mas eu vou treinar, eu vou desenvolver minha equipe e eles vão embora. Olha, eu sempre repito essa frase: pior do que você treinar um colaborador e ele ir embora é você não treinar e ele ficar. O ruim fica. E sem contar que se você... Olha como que às vezes a gente é egoísta, né? Se você é empreendedor, você tem uma visão de negócio e você está com pessoas que você quer que evolua e que a sua empresa cresça, essas pessoas vão acabar compartilhando da mesma visão que você. Exato. Então, num dado momento, essas pessoas vão buscar ter o seu próprio negócio e tá tudo bem. Faz parte, é assim que esse funciona. É o papel. A galinha bota o ovo, o pintinho cresce e depois ele sai debaixo da asa dele. Chega um dado momento que o pintinho fala assim... Beleza, dona Galinha, eu vou seguir o meu caminho aqui, porque agora eu já estou preparado para seguir o meu fluxo. Eu vou embora. Entendeu? Eu vou embora. E isso faz parte. Eu falo para meus colaboradores o seguinte, se você vir aqui pedir demissão e tá indo para um lugar melhor, eu vou ficar muito feliz, cara. Fantástico. Muito feliz por você, porque sinal que o que eu proponho deu certo. Porque o que acontece? Dentro da minha empresa, dentro do nosso negócio, meus colaboradores têm que estar alinhados com o meu fit cultural, que é ajudar as pessoas, principalmente a gente trabalha com pessoas que têm dificuldade com internet, dificuldade com leitura, dificuldade de conclusão do trabalho, nós estamos aqui para atendê-lo.
né? Uma que a gente é pago para isso, né? E mais ainda, a gente está contribuindo com aquele projeto, aquele sonho daquela pessoa. A gente não pode imputar isso aí. Mas o que eu levo? Toda semana eu passo uma mensagem, gravo um vídeo, eu falo, gente, o que você fez de bom para alguém essa semana? Anota aí. Você fez alguma coisa positiva? Olha só, semana passada a gente tem a nossa sessão secreta lá do GPSE Club e eu falei sobre justamente isso, a questão da positividade, né? O que você acordou de manhã, qual o bem que você planejou fazer? Qual foi a sua entrega? Sem cobrar nada. Sim. E não é dar um dinheiro pro menino do farol, não é isso não, né? É o que você contribuiu para alguém essa semana. Anota aí, se você não contribuiu, então semana que vem você tá devendo 2. Você tá em débito aí, olha só. Voltamos a falar. Anota o código aí. Aquele ditado. Você tem hora aí, você trabalhou a mais? Então você tem crédito. Se você não trabalhou, então você não tem crédito. Não pode ser embora mais cedo? Você não tem crédito, perdeu. entendeu? Você fez alguma coisa positiva para alguém na sua vida, então você tem crédito. Então é assim que tem que ser, é assim que é esse modelo de educação que a gente leva para nossos colaboradores, para nossos alunos, para a sociedade e para as pessoas que estão imbuídas nesse processo, tanto lá na Unicesumar, quanto agora na Nova Kids, com nossos franqueados, para que as pessoas entendam que esse projeto é um projeto que tem pilares que estão sendo construídos com pilares da família, de Deus, dos seus objetivos, dos seus propósitos, de crescimento. Quer crescer? Tamo junto. Não quer? Amigo, vai para outro lugar, né? O mercado tá aí, né? O que é mais importante, né? Eu acho que você falou uma coisa agora, né? Que eu quero pegar um pouco o gancho que você falou. Ser empreendedor e fazer as coisas, né? Ajudar as pessoas não quer dizer que você vai ser uma pessoa tolerante. Não. Você não vai ser uma pessoa... as pessoas confundem, né? O pacífico com o passivo. Sim. São palavras que têm uma fonética parecida, mas elas são bem distintas. O trabalhar e ser justo tem muito a ver com o quê? Olha, você teve entrega a tal da meritocracia, Sim. né? A meritocracia é um dos modelos mais inteligentes de você fazer com que as pessoas prosperem, né? Você tem a parábola dos 10 talentos, né? O que tinha 1 enterrou, o que tinha 5 foi lá, multiplicou. Sim. E aí, consequentemente, se você está aproveitando aquele conhecimento que Deus te deu para você poder evoluir a vida de outras pessoas, isso com certeza vai voltar para você. E o que é muito legal, Reginaldo, é que as pessoas da empresa da gente começam a entender isso positivo. E ele aplica isso na vida dele, com a esposa, com o esposo. E aplica isso de uma forma geral. Esse dia eu estava falando para gente, até Jesus, ele soube escolher quem ia pro time dele. Ele não chamou qualquer um. Ele escolheu as pessoas que estavam realmente alinhadas com os seus propósitos. Ainda que tivessem temperamentos diferentes, sim, né? Exato. Visões de mundo diferentes. Exatamente. Né? Quando ele chega lá pro rapaz, ele fala assim, olha, o rapaz lá fala assim, olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo. O que ele fala? Jesus fala, vende tudo suas coisas e me segue. Ele pega e desanima e não vai. Então Jesus fez um teste com ele. Você é tudo isso mesmo? Então prova. Então prova. Não dá, Jesus. Então você não está alinhado com meus propósitos. Então você não me serve. Mais um código aí, fit cultural. Então na sua empresa, né? Eu tenho um amigo Ronei, né? Santos, meu querido Ronei. Ele sempre fala que o cachorro tem a cara do dono, né? A empresa é um reflexo do dono. Exatamente. Então, e uma frase que eu gosto de falar: não reclame daquilo que você tolera. Então, se na sua empresa não tem ordem, não tem organização, não está alinhada à gestão, significa que ela é reflexo da sua vida. Exatamente. Né, como empreendedor. Né? Exatamente. Não, quando você chega numa empresa, quando você chega num restaurante, você vai ao banheiro e vê aquele banheiro todo sujo, não dá vontade de ir embora? Aí você fala assim, nossa, se o banheiro tá assim, imagine a cozinha, né? Exatamente. Porque a gente nunca entra na cozinha. Não, você não tá vendo. Tem restaurante entendeu? que se a gente entrar na cozinha, a gente não volta mais. Você chama a vigilância sanitária pro cara, né? Então, assim, é tudo isso. Lá na faculdade, às vezes eu chego no banheiro e falo, gente, a gente coloca uns adesivos. A gente tinha um problema sério nos polos nossos, que as pessoas rabiscam. A escola, os alunos fazem isso, né? E na universidade não é diferente. Os alunos rabiscavam, falavam palavrão no banheiro. E aí, nosso reitor teve a ideia de colocar frases bíblicas no banheiro. Adivinha o que aconteceu? Nunca mais ninguém rabiscou. Porque isso cria o quê? Cria um constrangimento, né? Como é que você vai rabiscar do lado da frase bíblica? Conhecer a verdade mas gritarada. Peraí, eu tô conhecendo a verdade no lugar, eu tô então, isso acabou. Então eu falo para nossos colaboradores, gente, nosso banheiro tem que estar limpinho,
entendeu? O sabonete tem que ser cheiroso, entendeu? O nosso ambiente, o computador tem que estar, a hora que o aluno chegar para fazer a prova tem que estar ligado, o ar-condicionado tem que estar legal. O asseio, né? Exato, é a experiência do cliente. As empresas têm trabalhado muito isso, a experiência do cliente. Hoje, quem não trabalhar a experiência do cliente, porque o cliente ele não é mais fiel a marca nenhuma, a instituição nenhuma. Então, se você não trabalhar a experiência do cliente, o teu negócio vai embora. Só que ele começa onde? Com você. Você tem que ter você tem que mensurar aonde eu quero chegar com o meu negócio. Ele começa depois com o seu colaborador, depois ele passa com o seu cliente e você começa a escolher teu cliente. Entendeu? Porque nem todo cliente é para tua empresa. Mais um insight, ó. Empresa que quer atender todo mundo não atende ninguém. Não atende ninguém. Então conheça cada vez mais. E pegando o gancho, né, desse mais um insight, qual que é o perfil do cliente que procura, ou melhor, do aluno que procura o EAD? Hoje está... há 10 anos atrás, 70% dos alunos eram acima de 30 anos. Hoje isso já caiu para 16%, menos de 15%. Os alunos que já estão terminando o ensino médio já estão entrando no EAD. Por toda essa facilidade que nós trouxemos aqui. Hoje o aluno tem aula na prática. Hoje, essa ideia de que o EAD é um PDF, é um DVD, ou é uma aula gravada lá que está lá 6 meses, isso não existe mais. As grandes universidades que tem nome, que tá comprometido com a entrega, na experiência do cliente. Para gerar transformação, né? Você falou uma coisa que é muito importante, né? Que deve estar na sua visão, missão e valores, né? O aluno é o resultado do sucesso. O aluno formado e atuando, ele é o resultado do sucesso do método e do trabalho que foi feito. Exatamente. E o bom aluno, o bom profissional do mercado já é o bom aluno, né? Então, assim, hoje a gente entrega não só uma aula com experiência. Hoje 80% dos nossos professores são mestres e doutores. Então você vai estar lá no seu quarto estudando com um grande profissional, mestre e doutores naquela área. Nós trabalhamos hoje com gamificação, com leituras dinâmicas, práticas nos laboratórios nossos, nas áreas de saúde, áreas de engenharia. Então o aluno tem a experiência profissional dentro dos nossos polos hoje. Então a gente realmente forma um bom profissional para a gente liberar no mercado. E interessante, mais interessante que tudo isso, 70% dos nossos alunos hoje ou estão no mercado de trabalho, ou nós colocamos eles inserimos no mercado de trabalho pela qualidade e pela referência que a Unicesumar tem do mercado. Entendeu? E isso faz com o nosso comprometimento da entrega para formar o indivíduo é muito maior do que qualquer de vender um curso ou de qualquer ação apenas de vender um diploma. Ou seja, resolver um problema, inserir a pessoa no mercado de trabalho através de um curso superior. Então a pessoa entra no curso superior, ela se forma, né, gera valor na vida dela e como recompensa, né? Porque na verdade arrumar o trabalho depois da graduação na área que ele se graduou é uma recompensa pelo esforço que ele fez, né? De novo, meritocracia. Né? Se você não fizer nada, nada muda ao seu redor, né? Exatamente, um movimento, é esse movimento. Então hoje você tem um perfil, então, jovens de 18, 19 a partir anos. De 18, hoje 16% das pessoas que entram no IAD, eles acabaram o ensino médio. Então aquela ideia, e foi diminuindo, pós-pandemia então aumentou muito, foi diminuindo aquela ideia de IAD era para senhor, pessoas, claro que a gente tem um grande público ainda, hoje 70% dos nossos alunos que fazem engenharia são mestres de obras, ou seja, ele trabalhou um bom tempo da vida dele, formou os filhos, aí ele resolveu ser engenheiro. E de querendo ou não, ele tem um conhecimento prático, né? Mas muito ele legal, não vai poder assinar a obra, né? Ele é aquela pessoa que às vezes... Ele sabe tão bem quanto o engenheiro. Exato, né? só não tem a qualificação, né? Não tem a qualificação. E interessante, essas pessoas vão lá, estudam certo, fazem certo, são comprometidos, entrega trabalho, faz prova certinho. É um exemplo de estudante, um exemplo de cidadão. Literalmente são pessoas que vão fazer a diferença depois no mercado de trabalho e no projeto de vida dele, né? Imagina só, um senhor de 60 anos que trabalhou a vida inteira no campo de obra, ele vai assinar o projeto dele. Isso é um resultado do quê? É aquela, como dizer, a cereja do bolo que faltava na vida dele. Bolo. Você vai entregar um diploma, eu até me arrepio de falar isso, você vai entregar um diploma para uma senhora podóloga, isso aconteceu agora na última formatura, ela é uma senhora, ela falou assim, meu filho, eu fiz minha vida inteira, eu formei meus filhos, agora é minha vez.
Outro dia eu vi uma senhora de 82 anos se formando em Direito. Aí, ó, tá vendo? Na colação de grau, ela virou a atração, porque todo mundo olhando ali falou assim, ela veio formar a neta dela. Não, é ela que está se formando. É ela. Então, o EAD democratizou, oportunizou, o mercado de trabalho tem sido muito grato, porque a gente tem feito um trabalho diferenciado, nós temos mais de 70 cursos de graduação. E normalmente quais são os cursos mais procurados? Hoje, a área de licenciatura, administração, os cursos da área da saúde estão, depois da pandemia, explodiu. E eu hoje falo para você que não tem a área de tecnologia crescendo muito. O TI é muito forte, né? O TI é muito Agora forte. Com a inteligência artificial, né? Com a IA, né? IA, ou AI, né? Português ou inglês, aí você inverte a sigla, né, Emerson? IA ou AI, né? Os dois tá certo, né? Tá certo, do idioma que você tá falando. Sim. Né? Mas assim, a gente tem oportunizado milhares de pessoas. No final de contas, a gente participou de uma formatura. Participei da formatura agora na Unicesumar, a gente foi mês passado, tinha 17 mil alunos formados. Nossa. E aí foi onde a formatura? Em Maringá. A gente fez uma formatura online, eu fui até o Paraninfo lá da turma, tinha 17 mil alunos formados. E você dá aula ainda hoje ou não? Não, hoje eu não tô na sala de aula mais, eu dou aula todo dia, né? Dá aula na vida, né? O empreendedor acaba sendo um professor, né? Todo dia. Hoje eu trabalho... Hoje eu sou um empresário, graças a Deus, dentro da educação. Eu toco no Unicesumar, a Inova Kids, que a gente vai falar aqui. E tem outros projetos também dentro da área de educação. Então, minha vida é trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Aí tá vendo? O empreendedor ele precisa entender que vai ter momentos que você vai ter que pôr energia no seu negócio, né? Sim, muita energia. Eu trabalhei, quando a gente montou o nosso polo, só pra você ter uma ideia, né? Quando eu vim para Botucatu, 0 aluno. Eu abri o polo, 0 aluno, 0. A gente deixou o polo no Paraná e a gente veio para Botucatu. A Unicesumar pediu pra gente expandir, abrir Botucatu e abrir Ourinhos na época que a gente começou de 0. Só em Botucatu a gente tem 2.200 alunos hoje estudando com a gente. E o ano passado, salvo engano, nós formamos 350 alunos nossos só em Botucatu. Então, é uma responsabilidade muito grande de fazer a gestão desses alunos, de cuidar desses alunos, fazer a gestão desses colaboradores. Isso demanda muito tempo. Eu trabalho muito, 10, 12, 13 horas por dia. Compensação, quando eu tiro também para gozar os meus dias, aí eu aproveito com a minha família para descansar, entendeu? É importante ter o equilíbrio, né? Um dos grandes aprendizados que a gente tem à medida que a gente vai evoluindo, a gente poder ter o equilíbrio, ter aquele momento para você poder ter com a família. É importante. Às vezes, no domingo, eu gosto de sair com a minha família, para curtir minha família. Um domingo, sim, eu tiro para estudar. Eu estudo o domingo todinho e outro domingo eu tiro para ficar com a minha família. E aí e aí você gera um equilíbrio, né? Você falou que você tem uma filha, né? Como que é o nome da sua filha? Eu tenho uma filha de 21 anos, a Lígia já tá me ajudando, já tá trabalhando, ela que cuida toda da parte financeira da minha rede hoje. E o sonho acabou de terminar um curso superior, vai fazer agora o Método CIS lá com o Paulo Vieira. Legal. E vai seguir a carreira na gestão de pessoas também. Muito bom. Fantástico. Maravilhoso, né, cara? Não tem coisa melhor. E aí, falando de filhos, né? Nada melhor do que a gente aproveitar e falar da Inova Kids, que é um novo projeto, né? Parece que é brincadeira, né, Emerson? Não sei se você tá percebendo, mas todo empreendedor que a gente chama aqui, eles são inquietos, né? Eu acho que é uma característica de empreendedor ser inquieto, né? Outro dia veio a Luciana aqui, né? Advogada, tranquila ali, cuidando dos seus processos, daí decide abrir uma gelateria. Vou mexer com o processo, não. Vou mexer com o processo, não. Agora eu vou mexer com o processo de gelatos. E depois descobri que o negócio é o ar, né? Olha só. Sorvete tem ar. Na realidade, literalmente, né? Sorvete tem quanto ar. Mais ar, melhor, né? Desde que você saiba como fazer. Exatamente. Na realidade, eu trabalhei, já tive outras grandes marcas, eu fui dono do IAGE, Inglês, The Place, Instituto Mix. Então eu sempre estou de olho no mercado. E você é o mestre das franquias aí, né, pessoal? Nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui os contatos das redes sociais aí do Clodoaldo para que você possa seguir. Ele tem rodinha no pé, né? Outro dia eu fui na empresa dele, ele não estava lá.
Aí eu mandei um vídeo, falei assim, eu tô aqui na tua casa, aqui, ó. Você vai na minha casa, eu não tô em casa. Eu já abri a geladeira aqui, fui muito bem recebido lá pelo seu sócio Alexandre. Um abraço, Alexandre. Entendeu? A Emily. Emily também, lá da Inova Kids Botucatu. Um projeto fantástico. Sim. Vamos falar um pouco então do Inova Kids, né? Como o empreendedor inquieto, né? Que está na área do inglês da educação, agora na área do EAD. Aí ele falou assim, estava quieto, tudo muito tranquilo. Tô trabalhando só 10 horas só por dia. Trabalhando 10, 12 horas por dia, ainda sobrava outras 12 horas. E aí ele decidiu, né? Juntar forças aí com outro sócio. E aí surgiu o projeto da Inova Kids, que eu tive a oportunidade de conhecer. Um projeto que a minha esposa aqui também é pedagoga, ficou fascinada também. Quem gosta. Vamos falar então agora como é que surgiu aí essa... Vamos chamar de fase 3, fase 4? Como é que é? Não sei. Eu já vou fazer 50 anos. Não sei qual fase que eu já tô, né? Mas é uma fase muito gostosa que eu tô vivendo na minha vida, porque assim, eu sempre fiz gestão de grandes marcas das pessoas, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um dos grandes parceiros da Unicesumar. Isso não sou eu que falo, é a própria instituição. E aí um dia eu falei assim, cara, eu preciso ter a minha marca, eu preciso ter a minha cara, né? E aí eu encontrei outro doido, né? Que eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se eu que sou o doido que aceita a proposta ou se é ele que é doido que traz pra mim, né? Eu não sei quem que é o doido aí, quem que toma mais Rivotril. O Alexandre, um grande parceiro, um grande amigo. E a gente já tinha desenhado alguma coisa lá atrás, bem antes da pandemia, a gente já tinha desenhado alguma sociedade na área da educação e por fim acabou passando. E quando o Alexandre trouxe essa proposta para nós, né, para mim, para minha família, eu estava num momento que eu queria dar uma pause, né? Eu tinha acabado de desfazer um negócio na área de outra marca. E aí eu queria, literalmente, sabe quando você quer dar uma pausa? E falar, tô aqui com a Unicesumar, tá legal e tal. E aí parece que toda hora tem alguém, né, batendo na sua porta, não tem como. E aí ele falou, cara, tem um projeto muito legal, bastante interessante, talvez tenha sinergia com você. Eu falei, pô, mas criança... E aí quando eu comecei a ler o projeto, eu falei, cara, isso aqui é diferenciado. E aí eu lembro aquele dia, acho que à noite eu não dormi. Eu ficava de madrugada falando pra minha esposa, falava assim, peraí, se a gente tem que escalar isso aqui, a gente dá pra... Quantas crianças que a gente vai impactar de um conteúdo que não existe? Porque eu tô no meio da educação, eu sei o que tem, o que não tem, o que é deficitário, o que não é. Você sabe como diz o adolescente ou o jovem chega na faculdade. Exato, eu sei tudinho. Então, assim, a universidade tinha acabado de criar um curso de empreendedorismo, meio tímido ainda, porque foi inserido na disciplina como disciplina transversal. Eu falei, cara, você tem noção que eu vou colocar essas crianças na universidade daqui 15 anos, 20 anos, com a disciplina já que ela estudou lá atrás, e não vai precisar fazer isso aqui na universidade mais, eu vou derrubar esse curso na universidade. Então, assim, já comecei a olhar daqui 5 anos, daqui 10 anos, para onde que esse negócio ia. E o Alexandre, como você viu, é um cara muito visionário, é um cara que está muito à frente. E aí a gente ficamos dias conversando, horas conversando, e aí nasceu lá em Inova Kids, como você viu, é um projeto de empreendedorismo, educação financeira para criança, onde que a gente traz habilidades que a criança até então a escola regular não traz, que é realmente fazer com que a criança o aprender a aprender, desenvolver a criança tornar crianças líderes. Qual que é hoje, qual o grande gap nosso, Reginaldo? A gente tá conseguindo formar líder mais, você entendeu? E muitas pessoas, inclusive, né? Você comentou um negócio aqui. Outro dia eu tava num cliente, né, fazendo um trabalho de mentoria, e a gente tava fazendo um trabalho realmente para melhorar a gestão. Aí eu fui tomar um café, chegou uma pessoa do meu lado e falou assim, Reginaldo, eu sei que você tá com a melhor das intenções aí, mexendo, organizando tudo aqui. Eu já tô aqui na empresa há 15 anos. Ó, posso te pedir uma coisa? Assim, não mexe comigo não. Deixa eu quieto no meu canto aqui. Esse negócio de ser líder, vamos me ligar no final de semana. Sim. Eu vou ter que cuidar de outras pessoas. Sim. E olha só que coisa interessante, né? Nós estamos vivendo hoje um paradoxo muito grande. A gente que trabalha com mentorias. Hoje eu tenho um grupo grande de mentorados e pessoas que acabam me acionando por seus problemas quase que todo dia, né? E as pessoas querem ser cuidadas, mas elas não querem mais cuidar. Exatamente. Olha que paradoxo. Exatamente. A gente, depois da pandemia, principalmente, você tem as pessoas extremamente ansiosas. Sim. Todo mundo quer atenção. Sim. Mas muita gente não quer dar atenção. Não quer. Um papo igual a gente está aqui, né? Quase 1 hora conversando, as pessoas já não têm mais tempo.
As pessoas já não têm... E não é a questão de tempo por questão de agenda, mas é questão por... Eu não quero dedicar energia para isso. Impaciente, né? As pessoas não têm mais paciência. A ansiedade... É uma intolerância, né? Ela tá tomando conta, É uma intolerância. Isso tem replicado no adulto e na criança. Olha a quantidade de criança hoje que está com déficit de atenção, TDAH, imperativos. Isso eu vejo isso cotidianamente, porque eu estou lá dentro da sala de aula, eu vejo isso, acompanho isso. A gente tem visitado várias escolas, porque a gente está levando esse material também para escolas públicas. E qual que o professor fala? Poxa, eu preciso tanto de cursos com criança para professor, para trabalhar com criança com TDAH, porque está lotada a sala aqui, eu não tenho esse profissional. E o profissional, o professor, ele não está preparado para poder lidar com isso, né? Por isso que é um projeto, né? O Inova Kids, ele vem com um projeto realmente para trabalhar a base. Trabalhar a base. Porque entendeu? A gente começa a ter reflexo aqui. Trabalhar a base. Entendeu? Tá bravo? Se tá bravo, a gente para. Calma lá. Nós estamos acabando já, fica tranquilo. Pelo amor de Deus, fica em paz, Emerson. Pelo amor de Deus. Voltando. Então, a gente percebe que as pessoas, principalmente as crianças, né? Elas estão sendo reflexos dos pais, cada vez mais ansiosos, cada vez mais impacientes. E a gente sabe que esse trabalho que vocês estão fazendo aí em Inova Kids, ele vai começar a ter reflexos grandes para as próximas gerações. É uma transformação do meio. Qual que é o objetivo nosso? Trazer um modelo educacional. Hoje nós já estamos com o Hub, né? Trazer esse modelo educacional onde as crianças vão ter consciência financeira, que dinheiro não cai do céu, dinheiro é algo que você tem que ser conquistado. Dinheiro não se ganha, tá? As pessoas falam, vou ganhar dinheiro. O que o pai fala? Tô indo para ganhar dinheiro. Não se ganha. Aí masca a mentalidade. Né? É a mudança de mentalidade. Então, assim, nós ensinamos as crianças a ser líderes. Nós vamos ensinar as crianças a serem empresários? Não, a gente não vai ensinar as crianças a ser empresários. Nós vamos ensinar as crianças a ser tomadores de decisões. Quando esse menino tiver 14, 15 anos, que ele vai falar assim, poxa, qual curso que eu vou fazer na faculdade? Vou fazer engenharia? Vou fazer odontologia? Ele não vai ficar na dúvida. Ele vai saber o que ele vai escolher. Porque ele aprendeu que ser líder é ser tomador de decisão, trabalhar em grupo, se socializar, porque lá a gente cria empresa, a gente faz sociedade, as crianças sabem trabalhar em grupo, lá a gente não chama de professor, vai falar mentor, as crianças vão ser lá mentoradas. Olha só a diferença. É uma visão, né? É uma visão diferente. Então a criança, ela entende que ela tá ali, ela pode falar, ela vai executar. O mentor é um mediador. Então a criança executa, ela pensa, ela fala, ela não é uma educação impositiva da sala de aula. E uma das coisas que você comentou, né, porque às vezes as pessoas confundem mentoria, né? Durante muito tempo eu trabalhei com consultoria. O que é consultoria? Você vai lá, dá um monte de pitaco, né? Fala a tua visão. Não, você vai por esse caminho. Só assim, o mentor não faz isso, né? O mentor, na verdade, é o seguinte: você tem o destino, eu vou te direcionar. Exatamente. Eu vou te dar realmente qual a trilha que você vai seguir. Mas você precisa saber o que você quer. Não, me dá teu destino que eu te dou o caminho. E vamos falar, né? Você estava falando, a gente começou falando no início da conversa de Jesus, né? Jesus, ele era um mentor, né? Jesus é um mentor. O que queres que eu te faça? Ele não chegava assim, não, eu acho que você tem que andar. Porque, em geral, quando a gente impõe a nossa verdade na vida das pessoas, e você como historiador, né? A gente tem essa questão das verdades, né? Dos caminhos da verdade. Né? Quando a gente tenta impor a nossa verdade, não, a gente muitas vezes vai conseguir. E eu falo muito isso quando eu estou no processo de mentoria também, que é, eu não vou conseguir trazer a minha visão para você, mas o que eu posso falar é sobre a minha experiência e como eu consegui através da minha trilha de vida, mas isso não quer dizer que você tem que fazer exatamente a mesma coisa. O meu caminho que eu cheguei até aqui, que me trouxe até aqui, não será o seu que vai te levar. Mas tem vários insights que vão poder te ajudar. Por isso que eu falei, por isso que eu sou apaixonado por história. Porque eu olho o modelo de vida de alguém que deu certo e trago para mim. Aquele modelo que não deu certo não me serve. Exato. Você entendeu?
Paulo já dizia, né? Examinar tudo e retende o bem, né? Perfeito, exatamente, ele falou tudo, né? Então, assim, e quando nós trouxemos esse modelo educacional, e não é só educar crianças, a gente está falando de família, a gente vai mudando o comportamento da família, porque aquilo ali serve também para a família. É um ambiente onde nós fazemos encontro dos pais, uma vez cada 2 meses. Então, ou seja, além por exemplo, saindo do EAD, que você está lidando com um adolescente, com um jovem, que ele sozinho tem que ir lá se decidir, sim, e talvez ele não teve uma formação tão sim, boa, você está trabalhando a base e fazendo com que os pais participem do processo de formação dos filhos, né? Exatamente. Tem uma frase que fala o seguinte: legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. E é isso que nós estamos fazendo. Olha que insight valioso. Anotem aí, Emerson. Isso aí merece uma legenda no vídeo aí, Emerson. Olha só, legado não é o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. E é esse o objetivo. O que nós estamos construindo, Reginaldo? O quanto que o nosso hub educacional nós estamos fazendo para mudar gerações em Botucatu, Toledo, Brasília, Cotia, agora com as nossas franquias vendidas. E eu coloquei um número 100 na minha cabeça, né? Eu quero ter 100 franquias até o final de 2026. Eu e o Alexandre, a gente colocou isso na cabeça, a gente vai conseguir 100 franquias. Você tem noção de quantas famílias nós vamos mudar o comportamento daqui 4, 5 anos? Vai gerar um impacto muito grande para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Então, é essa transformação, é esse modelo de educação que a Nova Kids está trazendo para ajudar. Dito isso, hoje a gente está trabalhando só com o ramo de franquia, mas esse material já está compilado para a gente trabalhar com a escola pública e com as ações sociais. Que é uma forma de você fazer com que esse material chegue no acesso, né? Porque, por exemplo, a franquia, né? Vai atender um público que pode pagar para isso, né? Sim. E a ideia de vocês já convergindo com o que você falou no começo do podcast, que é também trazer para a sociedade uma contribuição efetiva, né? social, entendeu? A mesma oportunidade que o aluno meu que paga lá R$350 na mensalidade, a gente vai levar esse conteúdo para a escola pública e para as ações sociais. Olha, entendeu? Mais um insight que eu peguei aqui agora, gente. O empreendedor, ele pode ser alguém que doa, ele pode ser alguém que contribui, e isso não vai afetar o faturamento dele, não vai afetar o negócio dele, porque a gente está falando sobre a possibilidade de você fazer com que mais pessoas alcance aquele conteúdo, né? Então, é um insight valioso que eu tenho percebido trabalhando com empreendedores, estando participando aí de grandes mesas. Quanto mais generoso você é, mais você cresce, mais você evolui. A lei do retorno. E mais pessoas se aproximam de vocês. Exatamente. Você não pode... Primeira coisa, o empresário hoje, ele tem que pensar que a empresa dele é uma instituição de educação. É a primeira coisa que ele tem que pensar. Se ele não pensar que a empresa dele não é uma instituição de educação, também ele está fadado no sucesso. Porque é lá que se você começa educando. Beleza. Ele fez essa parte, ótimo. Aí vamos para a parte 2. O que eu estou fazendo para a segunda escala dos meus colaboradores, para os filhos dos meus colaboradores, para o meio que eu vivo social? Eu estou investindo em alguma instituição que está evoluindo, que está crescendo, que essa instituição amanhã, essas pessoas podem ser os meus colaboradores? Estou contribuindo com isso? Eu estou contribuindo com isso. O que eu estou fazendo que as pessoas estão se apaixonando pela minha empresa, pelo meu negócio? Porque se as pessoas não se apaixonar pelo teu negócio, não faz sentido. Como que você faz isso? Você perdeu, né? Você perdeu. Perdeu, Playboy. Você perdeu. Você que é paulista. Exatamente. Entendeu? Perdeu. Paulista e paulistano. Paulista e paulistano, né? Eu sou duplo. Você é duplo. Então, assim, o que nós fazemos hoje? O que eu, Alexandre, Ember, nossa família desenvolveu? Poxa, nós temos um conteúdo para classe A e B. Mas e os demais? Se nós queremos mudar, nós queremos fazer parte da mudança do nosso país, que é através da educação, então vamos democratizar isso aqui. O material já está desenvolvido, nós já estamos vamos atuar agora na segunda escola, uma em Pardinho, agora vamos para outra que estamos fechando, e essas pessoas vão ter o acesso. Consciência financeira, empreendedorismo. As pessoas não podem viver apenas de ação social, de cesta básica, do pouquinho que cai lá. Não, você pode mais, cara, você vai muito mais longe sem depender de ninguém. Transformar a mentalidade das pessoas. Nunca se falou tanto nisso. Não, né? Nunca se falou tanto. A gente está vivendo um momento em que o cérebro é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mude sua mentalidade que você mudará seu destino.
Olha só que insight valioso. Mude a sua mentalidade e você vai mudar o seu destino. Exatamente isso. É por isso que é por isso que você estamos aqui hoje. Mudamos a nossa mentalidade. Exato. E saímos, né? E a gente... Outro dia eu estava numa palestra da doutora Erika Belon, né? Que também já esteve com a gente aqui, né? Maravilhosa. E ela comentou o seguinte, né? Eu estava falando sobre o trabalho que eu tenho feito com a minha filha de 6 anos, né? A gente teve uma imersão em São Paulo. Ela ficou lá responsável por colocar a placa dos palestrantes e ela ficou super empolgada. E ela até falou para a avó dela, minha sogra, ela falou assim: olha, vovó, meu papai contratou eu para cuidar das placas, né? E é aquela visão de que você precisa fazer alguma coisa, né? Que você tem que ser útil. E uma das coisas que a doutora Erika falou é que nós quebramos a maldição da nossa família. Amém. Exatamente isso. Nós quebramos Nós a maldição. quebramos. Sim. Nós nascemos em ambientes que era pra gente ser escravizado pelo modelo que a gente aprendeu. Que era o modelo de ser dependente de alguém. Sim, exatamente. E aí, a partir do momento que você vai para a educação, que você começa a trabalhar essa visão da Nova Kids, você também está gerando transformação na vida de outras pessoas para quebrar a maldição. Conhecer a verdade vos libertará. O que ele está falando? Educação, conhecimento. Você só liberta das amarras, a liberta do mundo negativo, da situação do mundo que você está vivendo, que está te aprisionando através de conhecimento. Caso contrário, você fica na maldição. Dito isso que você está falando é perfeito, porque assim, da mesma maneira que eu saí, eu vejo os primos meus lá atrás, na mesma situação que os pais, os avós passaram. Não evoluíram, não cresceram, mas é uma questão de decisão. Empreendedor, você que também está assistindo nosso vídeo e ainda não é empreendedor, as suas decisões vão definir os seus resultados. Exato, perfeito. Decisões definem resultados. Decisões definem resultados, entendeu? Muito bem. E pra gente concluir, olha só, nós já estamos há mais de 1 hora no nosso papo. Muito bom aqui, o papo, né? Gostoso, né? E a coisa flui, né? Ele tem um timbre de voz gostoso, né? Ele fala de boa, tranquilo. E aí o papo vai embora, né? E eu falo que a mansidão, né? Ela faz com que você consiga avançar melhor, né? Sim. A minha esposa me ensinou isso. Eu era bem acelerado e tal. Ela falou assim: calma, respira. Você fala bem, mas calma. E ela foi me ensinando e hoje a gente vai, às vezes eu falo com o aluno, a gente fala muito com o colaborador, né? Então a gente toma muito cuidado com né? Então a gente tem no atual momento você é empreendedor, muito cuidado com a linguagem muito agressiva, né? E às vezes eu faço uma dinâmica na minha empresa que é assim: uma vez cada 2 meses eu chamo para fazer o one-on-one com cada um. Sim. Eu tiro 1 semana para passar nos meus polos, para fazer um one-on-one. E aí, como é que tá você? Como é que tá a sua família? A última vez você falou que a sua filha estava doente, ela melhorou. Você falou que você estava com problema no seu relacionamento. Como é que tá? E as pessoas, elas esquecem que eu sou o dono da empresa e me tratam como ser humano, como pessoa. E é nessa mansidão que você tem que ganhar o carinho, o respeito das pessoas, porque daí é aquilo que você acabou de falar, né? As pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas. Elas querem atenção. Elas querem atenção. E aí as pessoas falam, elas sentem, falam o sentimento deles. E é esse tipo de ação que faz toda a diferença no nosso negócio. O líder que hoje entende que as pessoas precisam de atenção, né? Porque é tudo sobre pessoas. Sobre pessoas, né? exatamente. Atrás de CNPJs e de CPFs, não tem nada mais do que pessoas, né? Depois, no final do dia, tudo que sobra, pessoas. Você pode passar o dia complicado, difícil. No final do dia, o que sobrou? Pessoas. Então você tem que olhar. Pessoas. Por isso também a importância, né? Nós que compactuamos com essa mesma visão da família. A família. Né? E você ter um pilar sólido da família, né? Sim. Hoje a gente tem sofrido diversos ataques à família. Muito. E você, como empreendedor, que também acredita no que a gente acredita, fortalecer esses laços da família. Muito. Isso é fundamental. Lá na minha casa, todo domingo, nós temos que sentar à mesa para almoçar juntos. Semana não dá, mas de domingo nós sentamos, conversamos, oramos e falamos de nós. Não falamos de negócio, não falamos de empresa, é proibido na hora do almoço. A gente tem um domingo que fala assim: não vamos falar de empresa aqui, vamos falar de nós. Nossos projetos, nossas viagens, nossos sonhos. Minha filha fala que quer estudar fora, como que você vai. Então a gente fala de nós. É um tempo de qualidade, né? Exato, a vida ela é feita de
escolhas e tempo de qualidade que você pode dividir. Isso é importante. Para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, um conselho eu sempre peço para que você possa dar um conselho aí para os empreendedores que ouviram essa sua história fantástica, desde a chegada lá em Campo Mourão, né, onde você desembarcou, e dali para Brasília, interior de São Paulo, e hoje estando tracionando múltiplos negócios, né, o que você pode falar pra gente aí, pra gente concluir esse bate-papo que foi muito bom. Espero ter contribuído de alguma forma para alguém, né? A gente ouça esse podcast aqui, seja inspirador para alguém. E você falando de Campo Mourão, e olha só que interessante, nossa primeira franquia foi vendida para Toledo, né, no Paraná, que é próximo do Campo Mourão, perto, né? E aí eu indo para Toledo para inaugurar a franquia, eu falei pro meu sócio, pro Alexandre, eu falei assim, olha só, um dia eu saí daqui criança, pobre, coitado, e hoje eu volto como empresário, como executivo para inaugurar uma franquia da nossa marca, muito próximo do lugar. É a sensação que é a terra prometida, né? Deus fala assim, ó, volta lá e contribui para alguma coisa. Olha que interessante, né? Então, isso é muito bacana que você falou, que eu tive essa mesma sensação quando eu fiz o evento na Paulista. A gente estava filmando lá, o Hermes nem percebeu, mas eu fiquei emocionado, porque eu falei assim, nossa, quanto que eu andei nessas calçadas como office boy entregando documentos. Olha, que interessante, né? Eu rodei muito na Paulista, quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos. Eu ia quase todo dia na Avenida Paulista. Legal, eu fiz 5 anos office boy em São Paulo. Daí eu falei assim, nossa. Quantas fomes não passou, né? Sim, né? A gente vendia o ticket de refeição e o vale transporte para comer cachorro quente, né? Naquela época tinha os camelôs ali na Paulista, hoje não tem mais, né? Mas ali perto do MASP, ali, né? Você, como eu disse, trocava o vale transporte por um dog, né? Sim. E aí você ter a oportunidade de pessoas irem te ouvir, né? Eu falo que é sobre isso. Gente, dá trabalho, mas é gostoso. É bom demais. Eu falo que tem coisas que o dinheiro não compra, né? Não. A satisfação daquele senhor que você falou, do mestre de obra, do pedreiro, que está se formando em engenharia, né? Sim. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem. E a sensação que literalmente você está contribuindo, Deus fala assim, ó, para isso que eu te coloquei. Você está aqui e aí você sente o chamado, né? Propósito. Você tem um propósito. Exatamente. E para concluir, né? Nunca troque propostas por propósito. Nunca, jamais. Seu propósito não pode mudar. Não, jamais. Seu propósito é único, né? O seu compromisso com Deus ele é muito importante, né? É eterno. Mas para concluir, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não importa de onde você está, qual a sua situação. Eu acho que é foco, disciplina, objetivo, que você consegue chegar em qualquer lugar. O nosso cérebro ele é maravilhoso, né? Porque assim, a gente mentaliza, trabalha para aquilo e você consegue. Eu tinha um sonho um dia de chegar, ser um empresário e ser uma pessoa respeitada, e eu trabalhei a minha vida inteira para isso. Eu sempre com foco. Falei assim, um dia as pessoas vão me respeitar, um dia as pessoas vão me chamar, eu vou ser exemplo para alguém, né? Vou colocar assim, poxa, segue o exemplo do Clodoaldo, faça o que ele está fazendo. Eu sempre batalhei para isso, com foco, disciplina, sendo correto, sendo honesto, sem puxar o tapete de ninguém. Fazendo as coisas das melhores maneiras possível. A gente não é santo, nós não somos, né? Não tem como você fazer 100%. Longe disso, né? Não, nós não somos, Reginaldo, nós temos nossas falhas, nossos erros, mas faça o seu melhor, entregue o seu melhor, entregue mais que o combinado, porque eu tenho certeza que o resultado do sucesso ele vai acontecer, meu amigo. Fantástico. Clodoaldo, obrigado. Foi muito bom esse nosso papo. Eu que agradeço, foi, cara. Impactante a sua história, todo o seu trabalho. Gente, sigam ele, acompanhem ele, mandem direct. Você quer estudar, sim, né? Procura aí a faculdade Unicesumar, que com certeza pode estar ali o resultado. Opa, com certeza. E Nova Kids também, um grande projeto aí fluindo. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto muito visionário, né? Um projeto que é para mudar gerações. Exato. Então é fantástico. Exatamente. Parabéns pela sua vida, pela sua história. Obrigado. É isso, empreendedores. Nos encontramos então no nosso próximo episódio do GPSE Cast, sempre com um empreendedor de sucesso, contando a sua história e trazendo insights valiosos. Até a próxima.